Malaquias capítulo 3. Versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda, e quem subsistirá, quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Versículo 3. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, e então ao Senhor trarão oferta em justiça. Versículo 4. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, e como nos primeiros anos. Versículo 5. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva, e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Versículo 7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos, ou mais vós dizeis, em que havemos de tornar? Versículo 8. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis, e em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Versículo 11. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 12. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, ou mais vós dizeis, em que temos falado contra ti? Versículo 14. Vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos, e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Versículo 15. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados, sim, eles tentam a Deus, e escapam. Versículo 16. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. Versículo 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho, que o serve. Versículo 18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus, e o que não o serve.